Antes de qualquer nome, antes de qualquer crença, houve um silêncio. Um silêncio tão profundo que dele nasceram perguntas, e algumas respostas que nunca foram escritas. Ao longo da história, aprendemos a olhar para fora: templos, livros, mestres, dogmas. Mas e se aquilo que sempre buscamos nunca esteve distante? E se certas verdades não foram perdidas? Apenas esquecidas? Hoje não começamos com uma explicação. Começamos com uma escuta, com um rastro deixado por palavras antigas, capaz de atravessar séculos e ainda tocar algo vivo em nós. Este não é um convite para acreditar, é um convite para lembrar. Respire fundo. E então, vamos começar. O jarro de barro permaneceu enterrado por quase 2 milênios no deserto egípcio. Não fazia alarde, não exigia atenção. Esperava. Quando foi finalmente encontrado, em 1945, na região de Nag Hammadi, não revelou apenas antigos papiros escritos em copta. Revelou uma pergunta que o cristianismo jamais conseguiu silenciar por completo. Entre os textos descobertos estava um manuscrito singular, o Evangelho de Tomé. Não uma narrativa da vida de Jesus, não um relato de milagres, morte ou ressurreição. Apenas palavras, 114 ditos atribuídos a Jesus, introduzidos por uma frase desconcertante. Estas são as palavras secretas que o Jesus vivo disse e que Dídimo Judas Tomé escreveu. Desde o início, o texto se apresenta como algo diferente. Não pede crença, não oferece consolo imediato, não constrói uma história linear. Ele exige atenção. O Evangelho de Tomé é real, antigo e reconhecido por historiadores. Não é lenda nem falsificação. Mas seu conteúdo era perigoso demais para sobreviver em um cristianismo que, poucos séculos depois, se tornaria religião imperial. O motivo é simples e profundo. Tomé apresenta um Jesus que não funda instituições, não exige mediações e não promete salvação futura. Ele aponta para dentro. No coração de seus ditos está uma afirmação radical. O reino de Deus não está em um lugar distante, nem reservado ao fim dos tempos. O reino está dentro de vós e fora de vós. Não há sacerdócio exclusivo, não há autoridade externa definitiva. O acesso ao divino é direto, silencioso e interior. Aqui, a salvação não vem da cruz nem da obediência institucional, mas do conhecimento. Não um saber intelectual, mas um reconhecimento profundo de si mesmo. Quem descobrir o significado destas palavras não provará a morte. A morte, em Tomé, não é biológica, é ignorância espiritual. É viver sem perceber quem se é. Jesus aparece como mestre iluminado, não como salvador exclusivo. Ele não substitui o ser humano, desperta-o. Não se coloca como único mediador, mas como espelho. Quando vos conhecerdes, sabereis que sois filhos do Pai vivo. O divino não precisa ser concedido. Ele habita. Essa visão desmonta a base do cristianismo dogmático posterior. Um ensinamento assim não cria dependência, cria autonomia. Não forma fiéis submissos, forma consciências despertas. Textos como esse passaram a ser perseguidos. Comunidades inteiras desapareceram. Manuscritos foram queimados. Outros, como o de Tomé, foram enterrados em jarros de barro. Não para serem esquecidos, mas para sobreviverem. Tomé, cujo nome significa gêmeo, não é apenas um personagem histórico. Ele é símbolo,
representa a via paralela do cristianismo, aquela que não venceu politicamente, mas persistiu silenciosamente. Nos evangelhos canônicos, ficou conhecido como o incrédulo. Mas sua exigência, se eu não tocar, não acreditarei, não é negação da fé. É recusa da fé de segunda mão. Tomé exige experiência direta. Essa postura o aproxima dos místicos de todas as épocas. Ele não pergunta o que deve acreditar, mas o que é real. Seu evangelho fala de integração dos opostos, de fazer do 2-1, do interior como o exterior. Linguagem iniciática, alquimia espiritual. Fenomenologia da consciência, muito antes da psicologia existir. Quando comparado aos evangelhos canônicos, o contraste é claro. Enquanto Mateus, Marcos, Lucas e João enfatizam fé, narrativa histórica e salvação futura, Tomé fala de conhecimento, simbolismo e salvação agora. Ele não contradiz Jesus. Ele contradiz o cristianismo institucional que veio depois. Essa tensão se aprofunda quando se observa o choque entre Tomé e Paulo. Paulo constrói um sistema poderoso, capaz de unificar comunidades, transmitir crenças e sustentar um império. Tomé aponta um caminho interior que não pode ser organizado nem controlado. Paulo cria igreja. Tomé cria despertos. Historicamente, Paulo venceu. Espiritualmente, Tomé sobreviveu. Curiosamente, aquilo que foi silenciado por ser impraticável para um império começa a dialogar com a ciência contemporânea. A neurociência mostra que a identidade é plástica. A psicologia profunda revela que transformação real não ocorre por crença, mas por insight. E, olha só, a física moderna questiona a separação rígida entre observador e realidade observada. Quando Tomé diz que o reino está dentro e fora, ele descreve uma intuição que hoje emerge em outras linguagens. A consciência não é apenas espectadora do mundo, mas parte do fenômeno. Estados meditativos profundos, experiências de quase morte e relatos místicos convergem para uma percepção semelhante: dissolução do ego, sensação de unidade, perda do medo da morte psicológica. Tomé não oferece doutrina, oferece exercícios de percepção. Seus ditos funcionam como chaves cognitivas projetadas para romper automatismos mentais. Koans antes do Zen. Ele não pede adesão, pede atenção. Ao longo da história, outros percorreram caminhos diferentes até o mesmo centro. Teresa d'Ávila falou de intimidade interior. João da Cruz descreveu a noite escura do esvaziamento do ego. Padre Pio viveu a união amorosa no próprio corpo. Paulo estruturou pertencimento coletivo. Linguagens distintas, estados convergentes. O Cristo que emerge dessa leitura não é apenas figura histórica nem objeto de culto externo. Ele se revela como um arquétipo da consciência integrada, amorosa, lúcida e descentrada do ego. O Cristo interior não substitui ética, história ou ciência. Ele reorganiza a experiência a partir de um centro mais profundo. Talvez o futuro da espiritualidade humana não esteja no retorno a dogmas antigos, nem na negação cética do sagrado, mas em uma alfabetização da consciência. Uma espiritualidade sem muletas metafísicas, sustentada por experiência direta, discernimento e responsabilidade interior. Nesse horizonte, Jesus não desaparece. Ele é compreendido de forma mais ampla, não como fundador de uma religião, mas como alguém que apontou para uma possibilidade humana radical.
viver a partir de um centro interior não governado pelo medo. O manuscrito de Tomé não retorna como ameaça à fé, mas como convite à maturidade. Ele não pergunta no que você acredita, pergunta se você está desperto. E talvez, no silêncio onde todas as linguagens falham, a antiga intuição retorne, simples e inevitável. O reino nunca esteve ausente. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algumas ideias não nos encontram, elas nos reconhecem. O que foi dito não pede concordância, pede escuta. Porque há verdades que não cabem em palavras, apenas ressoam. O manuscrito permanece aberto, e o próximo trecho não está nas páginas, mas no espaço entre uma respiração e outra. Se algo em você sentiu esse chamado, siga, observe, permaneça. No próximo encontro, talvez não traremos respostas, talvez apenas retiremos mais um véu. Até lá, deixe o silêncio trabalhar.